14 de junho, a marca da besta. Apocalipse 14, 9 e 12 nos informa algo importantíssimo. Onde é colocada a marca da besta? Quais duas características distinguem o povo de Deus dos que recebem a marca da besta? Então veja, 14, 9 de Apocalipse. Se alguém adora a besta e a sua imagem, receberá a marca da besta na testa ou na mão. Então, a besta é a igreja romana, que guarda o domingo. E também suas filhas, as igrejas que estão separadas da igreja romana, que não adoram ídolos, que é o segundo mandamento, mas quebram o quarto mandamento junto com a igreja romana. Então são filhas. Todos que quebram o mandamento do sábado, que é a marca de adoração a Deus, identificação de quem é o nosso Deus, o Deus Criador, Êxodo capítulo 20, verso 8, identifica quem que é o nosso Deus. Esse vai receber a marca da besta, aquele que quebra o mandamento, que guarda o domingo no lugar do sábado. O domingo foi implantado por Constantino e os bispos da Igreja Católica entre os anos 313 e 500 depois de Cristo, para agradar os pagãos, porque os pagãos adoram o Deus máximo deles, que é o sol, Sunday, dia do sol. Então, o domingo era uma festança entre os pagãos, adorando o sol. Então eles inventaram que Deus mudou o sábado para o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas isso não tem na Bíblia. Tem que Jesus ressuscitou no domingo, mas não tem essa alteração. Tanto é que Paulo, vivendo 20 anos depois, ainda guardava o sábado, né? Então, isso aqui que vai distinguir. A marca na testa significa entendimento. Às vezes a pessoa tem algum problema físico, não consegue trabalhar, mas ele tem na mente que ele está guardando o domingo. Então ele recebe a marca na testa. Aqueles que realmente trabalham no sábado, quebrando o mandamento de Deus, esse recebe a marca na mão. Mas não é uma marca visível, não. É uma marca invisível, de aceitação, de adoração. E o Apocalipse 14, 12 nos informa quem não vai receber a marca da besta. Quem vai receber o selo de Deus. O selo de Deus é a mesma coisa, é o quarto mandamento. Continua sendo sábado, não mudou. Porque os 10 mandamentos não podem mudar. São leis morais. E Deus não deixaria a igreja sem saber a identificação do seu Deus. Então, quando ele criou o mundo, no 7º dia ele descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Nem existia domingo. Ele falou: 6 dias trabalharás, e no sábado é o descanso.
abençoado, santificado e que deve se descansar nesse dia, ou seja, adorar a Deus. Então está aqui, quem receberá o selo de Deus. Não existe o selo de qualidade, não existe o selo de coisas boas. Também existe o selo de Deus, de qualidade, de identificação de quem são os fiéis de Deus. Fiéis ao que ele falou lá atrás, desde o Jardim do Éden. Então está escrito assim: aqui está a perseverança dos fiéis, ou seja, ele não deixou se levar por essa alteração, eles continuam perseverando. Os fiéis perseveram na verdade. Então aqui está a perseverança dos fiéis, Apocalipse 14, 12. Quem são os fiéis que perseveram? Os que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, os 10 mandamentos, é de Deus, e têm a fé em Jesus. Aqui não fala que vai ser salvo porque guarda os mandamentos de Deus, mas porque tem fé em Jesus, guarda os mandamentos. Um grupo adora a besta, o outro guarda os mandamentos de Deus, que é o poder da besta, que pensou em mudar. Pensou em mudar. E a Igreja Católica mudou. E as suas filhas seguiram igual, juntos. E tem a fé em Jesus Cristo. Então, guarda os mandamentos de Deus, tem a fé em Jesus Cristo. Essa é a diferença. Um guarda o domingo, que a origem do domingo é pagã. Outro guarda o sábado, que a origem do sábado é de Deus, é do Jardim do Éden. Atuando por meio das bestas, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, o diabo tenta minar a autoridade de Deus atacando o ponto central da adoração, ou seja, o sábado. É o ponto central, porque este é o dia que Deus escolheu para santificar. A marca da besta é colocada na testa ou na mão. A testa é um símbolo de mente, é um símbolo de ação, é um símbolo de mente, onde estão a consciência, a razão, o discernimento. A mão, por outro lado, é um símbolo de ação, de trabalho, de realização. Um dia serão aprovados leis anulando a liberdade religiosa. Você acredita nisso? É impressionante, tem coisas que a gente jamais imagina que vai acontecer. E acontece. Como a perseguição dos 1260 anos, onde a própria igreja matava seus fiéis. Você acreditava que isso ia acontecer? Mas João, lá no ano 100, já falava que isso ia acontecer. Daniel, 600 anos de Cristo, falou que ia acontecer. Os que são fiéis à Bíblia e ao sábado serão rotulados como inimigo da união e do bem da sociedade. Eles estão atrapalhando o ecumenismo. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como se estivessem comprometendo as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Será declarado que suas objeções são teimosia, obstinação, desprezo à autoridade.
serão acusados de deslealdade ao governo. Isso vai acontecer com aqueles os fiéis que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ora, isso já não aconteceu já na Inquisição, que a Igreja Católica chama de Santa Inquisição? Já não aconteceu? Onde disseram que devem ser mortos aqueles que não concordam com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica tem autoridade sobre a terra, a única religião verdadeira. Não existia protestantes, pentecostais e neopentecostais. Quando começou a surgir essas religiões, pelo ano de 1700, depois de Cristo, eles adotaram o domingo como se fosse coisa verdadeira. E estão até hoje assim. São as filhas da meretriz, da grande meretriz. A mãe das meretrizes. A Igreja de Roma afirma que o domingo é a marca de sua autoridade eclesiástica. E Deus afirma que o sábado é a marca ou selo de sua autoridade também. Claro que a igreja, está escrito assim, no The American Catholic Quarterly Review, janeiro de 1883. Está escrito assim: claro que a Igreja Católica afirma que a mudança foi ato dela, e o ato é uma marca de seu poder e autoridade eclesiástica em questões religiosas. É a prova de que eles podem mudar a Bíblia. E aí é complicado, né? Porque eles não podem mudar a Bíblia. No futuro, numa crise internacional, o mundo enfrentará uma transformação política, social, religiosa e moral radical, em que a observância do domingo será imposta e em seguida se tornará a marca da besta. A Bíblia não diz como tudo vai acontecer, não dá os detalhes, mas apresenta esboços que nos mostram que o clímax do conflito se dará em torno da adoração à besta ou a adoração ao Criador, e que o sábado terá um papel fundamental. Tanto é que a segunda besta, amando da primeira besta, vai proibir aqueles que não guardam o domingo de comprar e de vender. Não poderão comprar nem vender. Será uma lei, um decreto mundial, onde cada governo vai apoiar o decreto que sai de Roma. A humanidade sempre esteve dividida entre adoradores de Deus e adoradores de Satanás. Sempre foi. Lembra de Elias? Sempre foi. Por que não pode haver meio termo? Eu vou ficar em cima do muro. Eu não vou ficar nem do lado de Deus, nem do lado de Satanás. Eu não quero nem saber, não vou guardar dia nenhum. Você não pode ficar em cima do muro. Primeiro, não existe muro. Segundo, se existir um muro, ele é de Satanás, não é de Deus. Porque Deus não produz muro. Ele está de braços abertos, dando liberdade para você aceitar livremente. Não há coação. Se você quer aceitar, você vai aceitar. Se não quiser, não tem problema. O destino está nas suas mãos. Como podemos saber de que lado estamos? Na questão da fé em Jesus, se você não acredita em Jesus,
já está do outro lado. Se você não guarda os 10 mandamentos da lei de Deus, inclusive, principalmente o sábado, porque o sábado é que vai fazer a marca distintiva entre os que receberão a marca ou receberão selo. Ah, não, eu acostumei, meu pai guarda o domingo, minha avó guarda o domingo. Não é possível que as autoridades, cultos e inteligentes da Igreja Católica erraram. Leia a sua Bíblia. Não leia o catecismo nesse sentido. Leia a Bíblia sua, Bíblia católica assinada pelo Papa, pelo Bispo. Leia ela, Êxodo capítulo 20, verso 8, 9, 10 e 11. Você vai ver o que Deus escreveu nas tábuas dos 10 mandamentos. Leia Gênesis capítulo 2, verso 3. Você vai verificar que depois da criação, antes do pecado, no jardim do Éden, Deus descansou, santificou e abençoou o dia de sábado. Não fala em domingo. Aí você vai tirar a sua conclusão. Aí você lê a Bíblia inteira e vê se tem alguma, Bíblia católica inteira, e vê se tem alguma alteração nisso. Alteração clara. Não ficar inventando coisa. Clara. É isso que Deus está contando. Aqueles que são perseverantes e fiéis no que Deus falou e não o que o homem falou. Deus nos livre de adorar Satanás, mas nos abençoe a adorar o Criador, Jesus Cristo.